Fala galera, beleza? Hoje vamos estudar equações diferenciais homogêneas com coeficientes constantes. Vamos focar nas de ordem 2, mas para de ordem n análogo. Essa vai ser uma aula mais teórica, eu vou dividir essa aula em duas aulas, a mais teórica e depois uma aula de exercícios. Se você já sabe a teoria, você pode pular para os exercícios. Não vou aprofundar muito, mas vou tentar dar uma ideia para vocês não irem para os exercícios sem saber de nada da teoria. Então, uma equação homogênea de segunda ordem com coeficientes constantes, uma equação AY duas linhas mais BY' mais CY igual a zero. Tal que A, B e C são números reais e o A é diferente de zero. Bom, ela é chamada de coeficientes constantes porque as funções que multiplicam as yn são funções constantes, são números reais. Então, uma candidata para a solução das equações homogêneas com coeficientes constantes é as seguintes funções: y de x igual a e elevado a rx, em que r é uma constante, ou real ou complexa, que a gente vai encontrar daqui a pouco. R pertence a R ou aos complexos. Então, para a gente verificar que y de x igual a r e elevado a rx é solução da EDO, que eu vou chamar de EDO estrela, a gente precisa derivar ela uma vez, derivar ela duas vezes e substituir na equação estrela. Então, derivando. Então, a derivada dela, a primeira derivada dela vai ser r vezes e elevado a rx. A segunda derivada, y duas linhas de x, vai ser igual a r ao quadrado vezes e elevado a rx. Bom, a gente já tem a primeira derivada, a segunda derivada, a função, então a gente só substituir na equação estrela. Substituindo em estrela. Então fica a r ao quadrado e elevado a rx mais br e elevado a rx mais c vezes e elevado a rx igual a zero. Colocando o e elevado a rx em evidência, temos a seguinte coisa: a vezes r ao quadrado mais br mais c igual a zero. Como e elevado a rx é diferente de zero, então essa função y de x ela só é solução da equação estrela se a r ao quadrado mais br mais c for igual a zero. Bom, então isso é uma equação do segundo grau, a gente precisa só procurar as raízes. Mas procurar as raízes é analisar o delta, já que o a, o b e o c são coeficientes constantes, então a gente vai ter delta positivo, delta igual a zero e delta negativo. Se o delta é positivo, temos duas raízes reais distintas, então a gente vai ter uma solução geral de uma forma. Se o delta é igual a zero, a gente tem outra solução geral, e se o delta for negativo, as raízes vão ser complexas e a gente vai ter outro tipo de solução geral, certo? E essa equação chamamos de equação característica. Equação característica. Se vocês observarem, quando vocês pegam a equação AY duas linhas mais BY' mais CY igual a zero, quando você for resolver, você vai direto para a equação característica. Então, onde tem a linha, a gente coloca o grau do polinômio. Então, se é y duas linhas, a gente coloca r igual a r ao quadrado. Se fosse uma equação de ordem 3, seria um polinômio de grau 3, certo? Na aula de exercício, eu vou fazer uma equação de ordem 3. Vou achar a solução de uma equação de ordem 3. Então, agora a gente vai analisar o delta. Para delta positivo, teremos duas
raízes reais e distintas. R1 e R2. Então, a solução é você y1 de x igual a e elevado a R1 vezes x e y2 de x vai ser igual a e elevado a R2 de x. E a solução geral vai ser a combinação linear de y1 e y2. Então, y de x, solução geral, vai ser igual a um C1 vezes e elevado a R1 de x mais um C2 vezes e elevado a R2 de x. Então, essa é a solução geral se a equação do segundo grau tem duas raízes reais distintas. Para o delta igual a zero. Para o delta igual a zero, teremos uma raiz, que eu vou chamar de R. Se eu fazer as contas, R vai ser igual a menos B sobre 2A. Então, a solução vai ser y1 vai ser igual a E elevado a Rx. Mas aqui a gente precisa de duas soluções, y2. E essa y2 precisa ser linearmente independente com y1. Então, para a gente deduzir y2, vai ser y2 de x vai ser uma função u de x vezes y1 de x. E essa u de x vai ser um polinômio de grau 1, já é suficiente para a gente. Então, y2 de x vai ser um polinômio de grau 1, que eu vou chamar de C1 mais C2 de x, C1 e C2 são números reais, vezes y1, que é e elevado a Rx. Então, tome C1 igual a 0 e C2 igual a 1. Daí y2 de x vai ser igual a x vezes e elevado a Rx. E, consequentemente, teremos a solução geral. Então, a solução geral vai ser y de x igual a 1 C3, né? Já usei C1 e C2. C3 vezes e elevado a Rx mais um C4 vezes x e elevado a Rx. Então, essa é a solução geral se o delta for igual a zero. Para o delta negativo. Para delta negativo, teremos duas raízes complexas, que chamaremos de R1, que vai ser igual a alfa mais um beta-i, e R2, que chamaremos de alfa menos beta-i. Então, daí a gente tem a solução geral complexa, tá? Então, a complexa vai ser K1 vezes e elevado a R1 de x mais um K2 vezes e elevado a R2 de x, onde K1 e K2 são números complexos. Mas as soluções não param por aqui, porque normalmente as questões elas pedem soluções gerais reais e não complexas. Então você vai ter que transformar isso numa solução real. Então, se você substituir o R1 e o R2 por alfa mais BI e usar a fórmula de Euler, que é e elevado a I beta x, é cosseno de beta x mais I seno de beta x. Substituindo isso aqui em cima e rearranjando as constantes, pegando as constantes espertas, você vai chegar na seguinte conclusão, que a solução geral real é da seguinte forma: y de x, C1 vezes e elevado a alfa x, cosseno
de beta-x mais um C2 vezes z elevado a alfa x vezes um seno de beta-x, em que alfa é a parte real da raiz complexa e o beta é a parte imaginária da raiz complexa. Então, essa aqui é a solução geral real se o delta for menor que zero, beleza? Então, a gente fica por aqui. Um abraço, tchau, tchau.